deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ah, quão maravilhoso é, ah, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ah, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ah, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ah, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Levante a sua voz nessa noite, clame ao Senhor. Declare palavras de adoração ao nome dEle. Declare que Ele é santo, que Ele venceu a morte, que Ele é invencível, que Ele é inigualável, que Ele está acima de todo nome, de todo trono. Oh Deus, nós te exaltamos, Pai. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Obrigada porque o Senhor veio ao nosso encontro. E nós podemos declarar que somos livres, livres para te adorar. Obrigada porque o Senhor veio ao nosso encontro revelar a si mesmo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor veio rasgar o véu e nos dar livre acesso ao trono da graça, livre acesso diante do trono de Deus. E é na presença do Senhor nesta hora, Pai, que eu peço, revela-te a ti mesmo através da tua palavra. Revela-te a ti mesmo a tua grandeza, a tua santidade. Revela o teu propósito em nome de Jesus através da tua palavra. Porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Fazer além de mim, além de nós mesmos. Então faz, papai, faz conforme lhe apraz. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém. Ainda em pé, se você assim desejar, abre a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6.
É uma passagem conhecida, uma passagem que já preguei aqui em outro tempo, mas é um texto que sempre se renova. É um texto que nunca se esgota, porque a palavra de Deus não se esgota. Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Então a casa se encheu de fumaça. E eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Até aí. Podem se assentar. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse texto, ele nos chama a atenção por várias razões. Isaías, ele chega no templo, ele chega no lugar da presença de Deus, e ali ele vê Deus, ele recebe a presença de Deus, mas ele também tem uma revelação acerca de si mesmo. E antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, eu quero fazer algumas considerações. Você sabe que Isaías foi um grande profeta. Aliás, o livro de Isaías é considerado o maior do gênero profético. Isaías foi profeta por cerca de 40 anos e passou por vários reinados. Nós podemos ver isso lá no capítulo 1, se você voltar aí um pouquinho. Aí em Isaías capítulo 1, versículo 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías foi profeta durante vários reinados. Isaías, ele traz mensagens lindas de anunciação da salvação, de anunciação da vinda do Messias, desse Cristo que veio para salvar, desse Cristo que tem poder para salvar. Mas Isaías também profetiza para uma nação desobediente a Deus, uma nação em pecado que estava com os ouvidos tapados à voz de Deus. Isaías fala sobre isso ainda no capítulo 1 também, verso 2 e 3, se você puder também acompanhar. Ainda no verso 2, Isaías diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não me entende. Olha que coisa. Serve muito para os nossos dias, não serve? Deus está dizendo: os animais conhecem os seus donos. Os animais sabem quem é que os alimenta, quem é que é possuidor. Você que tem um animal em casa sabe bem, né? O animalzinho se sente feliz, agradecido, porque você alimenta, porque você cuida. E Deus está dizendo: mas o meu povo, os filhos que eu criei, não me entendem, não me atendem, estão longe de mim. Tem muito a ver com a realidade que nós vivemos hoje. Isaías, ele tinha acesso aos reis, transitando nos palácios. Mas no capítulo 6, Isaías fala de uma experiência muito pessoal,
de uma experiência muito particular. Mesmo vivendo no meio dessa nação em pecado, vivendo nesse momento, profetizando a essa nação desobediente que não se atenta à voz de Deus, Isaías tem uma atitude louvável, uma atitude que deveria ser de todos nós cristãos, porque nós estamos vivendo num momento em que a sociedade, a humanidade não tem dado ouvidos à voz de Deus, aos conselhos divinos. É ou não é? Onde os reis e os governantes podem até usar o nome de Deus, mas estão distantes dos valores de Deus. Estão distantes dos valores que Deus nos deu como filhos. Isaías tem uma atitude louvável. Ele vai para o templo. Ele vai para a presença de Deus. E, infelizmente, nessa pandemia, com toda a dificuldade, com toda a dor, com todo o luto, com toda a dificuldade que nós estamos vivendo, poucas vezes estamos vendo, de fato, a igreja na presença de Deus. E eu não falo da igreja Castelo Branco, eu falo da igreja cristã no mundo. Uma igreja que não faz diferença, uma igreja que não está na presença de Deus como deveria estar. Isaías estava vivendo um momento difícil, e ele situa isso, né? Ele abre o capítulo 6 dizendo que no ano da morte do rei Uzias, a morte de um rei ou de um governante traz incertezas, traz dúvidas. Como vai ser o futuro? Quem vai ser o próximo governante? Quem vai assumir agora? Será que quem vier vai ser alguém que ouve a voz de Deus? Será que com a morte desse rei, a transição, nós vamos viver uma crise econômica? O que acontecerá aos cristãos, aos filhos de Deus? Isaías estava num momento de crise. Isaías estava num momento em que havia dúvidas e havia incertezas. Um momento de transição do seu governo. Você já está entendendo que isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, não está? Daqui um pouco nós vamos viver esse momento de transição, né? Ano que vem, de eleições. Mas as coisas já se levantaram nessa semana da independência do Brasil, e tantas dúvidas e tantas perguntas, e as pessoas estão incertas, estão duvidosas de como escolher, do que fazer. Queridos, eu venho dizer nesta noite que a igreja precisa estar na presença de Deus. A igreja precisa fazer como Isaías e ir à presença de Deus. Não somente no templo, porque hoje nós sabemos que Deus habita em nós somos a igreja. Será que nós, como igreja, estamos de fato, neste momento de crise, de tantas incertezas, um momento que o mundo, inclusive, se lembrou de terrorismo, né? 20 anos do 11 de setembro. Sofremos tanto há 20 anos atrás com essa hipótese de que a qualquer momento na rua um atentado terrorista poderia acontecer. Será que nós, como igreja, fizemos alguma diferença? Quando passar a pandemia, qual é a história da igreja nesse momento? Quando nós olhamos para a igreja primitiva viveu momentos de crise. Crise que veio também por conta dos governos. Crise que veio por conta das crises políticas e econômicas do momento.
A perseguição não era só religiosa, a perseguição era cultural. A perseguição era por medo de uma mensagem que contrariava o domínio daquele império. A igreja foi chamada, eu e você fomos chamados para fazermos diferença na nossa terra, na nossa nação. Isaías descobriu isso. Interessante que Isaías já era profeta, quando então ele está lá no templo, buscando a presença de Deus. Isaías, ele tem como que os seus olhos iluminados por uma visão sobrenatural de Deus. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, dos versos 16 ao 19, o seguinte: não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia e a força do seu poder. Em outras palavras, Paulo está dizendo a vocês, Efésios, a você, igreja, a você, IPI Castelo Branco, a você que está ouvindo essa mensagem. Paulo está dizendo que Deus, o Senhor, o Pai da glória, conceda espírito de sabedoria, conceda revelação do conhecimento desse Deus, que os olhos do seu coração sejam iluminados para que você entenda qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, para que você entenda não somente quem Deus é, mas por que Ele te escolheu, por que Ele te vocacionou, por que Ele tem te chamado, por que Ele tem te escolhido. Nós vemos aqui que Isaías teve os seus olhos, ou os olhos do coração, como Paulo fala, iluminados. Essa expressão, os olhos do coração, se refere ao nosso ser interior. Se refere à pessoa que nós somos no nosso interior. Se refere a quem nós somos na mente e no coração. Não apenas os olhos físicos iluminados, mas os olhos do nosso ser espiritual, a luz de Deus invadindo o nosso ser espiritual, de forma que nós tenhamos uma visão completa de Deus, uma visão de nós mesmos e uma visão do nosso chamado. Vamos ver em Isaías isso? Isaías faz 3 declarações que eu quero compartilhar com vocês. A primeira, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Depois ele declara de novo, né? Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías reconhece o Senhor como um rei assentado no seu trono e como um Senhor poderoso, um Senhor dos exércitos. Isaías viu a grandeza de Deus. Ele viu Deus como o rei supremo acima de todos os reis. Eu não disse que Isaías andava nos palácios? Ele sabia o que era realeza. É ou não é? Imagina, né, o palácio do rei, as vestes de um rei, a decoração de um palácio, a comida. A gente consegue ver isso em filmes, né? Porque alguém aqui já foi num palácio de verdade? Não, né? Só em filme a gente vê isso, né? Mas nós sabemos o que é luxo, o que é realeza. Isaías conhecia a realeza da terra. Isaías conhecia o luxo da terra. Isaías conhecia as vestes reais da terra.
Mas agora Deus leva Isaías a ver o rei sublime num alto trono, maior do que todos os reis da terra. É como se ele dissesse: Isaías, todos esses reis que vocês já viram não se comparam ao rei dos reis. O profeta Micaías, registrado em 1 Reis 22, também teve uma visão semelhante. A Bíblia diz que 2 grandes reis da terra estavam assentados em seus tronos. Então o profeta teve uma visão. Você pode ler isso em 1 Reis 22, 19. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. Então todos os profetas profetizavam na sua presença. O profeta vê então e diz: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. Os reis da terra sentados, com vestes reais, e os profetas profetizando. Mas Micaías se levanta e diz, como se dissesse: espera aí, minutinho da atenção de vocês, eu vi o verdadeiro rei. Eu vi o rei que está acima de todo o rei, assentado no trono, e junto dele um exército celestial. Queridos, Isaías viu a grandeza de Deus, Micaías viu a grandeza de Deus. Talvez você diga: eu sou muito pequeno, muito pequena, muito indigno para ver Deus no trono. Será que Deus me daria uma visão assim? Ainda que nós não vejamos com os nossos olhos físicos, nós precisamos ver com os nossos olhos espirituais. A mensagem de hoje é a oração de Paulo: que sejam iluminados os nossos olhos espirituais, que sejam iluminados os olhos do nosso coração para ver a grandeza de Deus, para reconhecer que esse Deus é grande. Isaías tem uma visão da imponência, da magnificência, da majestade de Deus. E eu imagino que os anjos aqui, quando ele diz os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, porque nem os serafins conseguiam encarar a grandeza e a beleza reluzente do nosso Deus. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Provavelmente o que Isaías viu foi uma luz resplandecente. Foi algo tão surpreendente que não se compara com nada do que ele viu na terra. Nenhum rei, nenhuma realeza, nenhum luxo, nenhum objeto de qualquer um desses reis que Isaías conheceu se comparava ao que ele via naquele momento. E eu pergunto a você, igreja, como você vê o seu Deus? Quem é Deus para você? Nesse momento em que eu escuto as pessoas falarem das suas dificuldades, dos seus temores, dos seus medos, das suas incertezas, parece que nós colocamos os nossos problemas maiores do que Deus. Parece que o coronavírus é maior do que Deus. Parece que o problema político ou o próprio político é maior do que Deus. Nada nem ninguém nessa terra se compara à grandeza do nosso Deus Criador. O texto diz que o lugar se encheu de fumaça, porque fumaça é sinal da presença de Deus. Eu compartilhava com a Patrícia hoje de manhã, e dizia: Patrícia, eu fazendo a pregação, eu mesma falava para Deus: Deus, eu quero tanto sentir a Tua presença, eu quero essa fumaça, eu quero o fogo, eu quero a água, eu quero tudo. Porque é um momento, parece que de sequidão, de apatia,
Irmãos, a igreja precisa desse avivamento que Isaías viveu. A igreja precisa correr para a presença de Deus, para reconhecer quem Deus é. Você precisa reconhecer que Deus é maior que os seus problemas, que Deus é maior que os seus conflitos, que Deus é maior que a enfermidade. Porque Ele veio, se fez carne, morreu numa cruz, e o próprio Isaías disse: o castigo que estava sobre Ele nos traz paz. A maldição foi sobre Ele. Por isso nós podemos hoje louvá-lo pela libertação. O próprio Isaías escreve no capítulo 40, versos 18, 21 e 28. Se não der para acompanhar, eu vou ler aqui rapidinho para você. Ele diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías teve uma experiência tão tremenda, que depois lá no capítulo 40 ele vai dizer: não é possível que você não sabe, não é possível que você nunca tenha ouvido falar quem é Deus, que nada se compara e nada pode confrontá-lo. Eu te pergunto, quanto você conhece Deus? Tem pessoas que colocam Deus nesse trono, mas deixam Ele distante, né? Não, Deus magnífico, altíssimo, e põe Deus lá e não tem comunhão com esse Deus. Embora Deus seja toda essa grandeza, a Bíblia diz que Ele se esvaziou de toda a sua glória para estar junto de nós. Apesar de toda a sua santidade, de toda a sua onipotência, Deus se esvaziou em Cristo Jesus para habitar no meio de nós. E mais do que isso, Ele disse: agora eu vou habitar dentro de vocês. Não mais em templos, mas dentro de vocês. E se não bastasse, Ele vai além, Ele diz: não só vou habitar dentro de vocês, mas eu vou dar poder para vocês. Não só eu vou dar poder para vocês, mas eu vou transformar vocês em filhos. Pois quem recebeu o Senhor, recebeu poder para se tornar filho de Deus. João capítulo 1. E se você se tornar filho, você então pode dizer: Abba, Pai, Paizinho. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é lindo, Deus é maior do que todos os reis da terra, mas Ele também é nosso Pai. Ele também veio, Ele nos fez filhos e agora você pode ter essa íntima comunhão com Ele. Ah, pastor, então eu não preciso mais dizer Deus Altíssimo. Não, você pode dizer Deus Altíssimo. A diferença é que você pode também dizer Pai. A diferença é que você pode saber que Ele conhece o seu coração. E Ele sabe que nós somos pó. E foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Embora ele não soubesse ainda sobre Jesus, ele entra numa íntima presença de Deus de tal forma que Deus não só revela quem Ele é, mas Deus revela quem Isaías é. Ele diz lá no versículo 5, então disse eu: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido.
Essa foi a segunda declaração de Isaías. Ele não só viu a grandeza de Deus, mas ele viu a sua própria pequenez. Porque quanto mais nós nos aproximamos da grandeza de Deus, quanto mais nós chegamos diante da luz de Deus, mais nós reconhecemos quem nós somos. E nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos impuros, nós habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías declara: ai de mim, estou perdido, o que vai ser de mim? Ainda hoje você pode dizer, você pode reconhecer: ai de mim, como disse Paulo, ai de mim, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do pecado que habita em mim? Paulo diz. Porque de todos os pecadores eu sou o mais miserável de todos. Nós ainda precisamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa tendência à malignidade. Mas a diferença é que nós já sabemos que Cristo veio para nos perdoar e nos libertar de todo pecado. Isaías foi tocado pela santidade de Deus. Porque Deus disse: é esse o seu problema? Seu problema é essa boca que não se controla? Que murmura, que reclama, que fofoca, que fala mal de todo mundo? Esse é o seu problema? Eu tenho solução. Deus tocou com as brasas vivas do altar. Qual é o seu problema? Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder da presença de Deus. Eles acharam que uma moitinha lá, né? Um matinho, uma arvorezinha, podia proteger eles de Deus. E a Bíblia diz que Deus então perguntou: Adão, o que aconteceu? Por que você está se escondendo? E Adão disse: ouvi a tua voz e tive medo. Isaías teve medo. Teve medo da justiça de Deus, do juízo de Deus. Mas, queridos, nós podemos glorificar a Deus porque não há mais medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Porque nós sabemos agora que não há mais juízo sobre nós. Porque todo aquele que confessa que Cristo é o Senhor, Romanos 8 diz, não há mais condenação. Nós precisamos sim reconhecer que somos pequenos, que somos falhos e pecadores, mas a diferença de Isaías para nós é que nós temos que correr para a presença de Deus e pedir perdão e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Foi assim que aconteceu com Pedro. Você se lembra? Depois da pesca maravilhosa, que Pedro lança a rede e aí os peixes são incontáveis, ele se lança aos pés de Jesus e ele diz exatamente assim: ai de mim, que sou pecador. Ele diz: Jesus, se afasta de mim. Quando ele contempla o poder de Jesus, quando ele contempla o amor de Jesus, quando ele contempla a grandeza de Jesus, Pedro só tem uma sensação: fugir da presença de Jesus. Eu costumo brincar, né? Que quando a pessoa começa a faltar muito na igreja, ou ela foi para outro lugar, né? Ou ela está doente, ou então ela está fugindo de Deus. Porque Deus nos confronta. Porque a grandeza de Deus nos confronta, porque a glória de Deus nos confronta, porque a palavra de Deus nos confronta. Mas nós não precisamos fugir, ou melhor, nós não devemos fugir, porque não tem como se esconder da presença de Deus, não tem para onde ir. Aonde você for, a presença de Deus está. O que nós temos que fazer
é pedir perdão, é confessar, é reconhecer a nossa dependência, é dizer: Senhor, sou pecador, sim. Paulo fala em 1 Timóteo 1,15, eu sou o principal. Mas quando ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele pregou o Evangelho como nenhum outro. Ele anunciou o amor de Deus como nenhum outro. Ele recebeu uma ousadia de Deus que foi capaz de fazer com que ele enfrentasse cadeias e prisões. E nas suas viagens missionárias foi para os lugares mais terríveis, em idolatria, em pecado, em prostituição. Mas ele não desistiu de pregar o amor de Deus. Quando Pedro entendeu que apesar da grandeza de Jesus, Jesus também queria atrair Pedro para si, Pedro também se transformou pela ação do Espírito Santo num grande pregador. O seu primeiro sermão, registrado em Atos, diz que 5.000 homens se converteram. Queridos, nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez e entender que quando nós não somos nada, então o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Então o poder de Deus nos transforma. Então o poder de Deus nos capacita. Então o poder de Deus nos dá ousadia para fazer o que Isaías fez, que foi a sua terceira declaração. Isaías, então, reconhecendo a grandeza de Deus, ele também reconhece o desejo do coração de Deus. Qual é a declaração que ele faz? Isaías, no versículo 8, diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós somos libertos de nós mesmos, libertos do pecado, quando nós vivenciamos essa intimidade com Deus, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus e quando nós reconhecemos a nossa pequenez, nós também somos capazes de reconhecer que Deus tem um propósito para nós. Jesus tinha um propósito para Pedro. Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Jesus tinha um propósito para Paulo. Paulo, você vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Que propósito, hein? Você vai pregar o Evangelho, mas você vai entender o que é sofrimento, Paulo. Qual é o chamamento? Paulo falou lá em Efésios que nós lemos, ele destaca: Deus te dê sabedoria, Deus te dê revelação, Deus ilumine os olhos do seu coração para você saber qual é o seu chamamento, qual é a sua vocação. Queridos, todos nós temos um propósito dado por Deus. Todos nós somos chamados para fazer algo para Deus. E nós vemos na Bíblia que homens e mulheres foram chamados por Deus e se viram pequenos. Jeremias disse: eu sou criança, não dá para mim, Deus. Gideão, a Bíblia diz que era pobre demais. Moisés: eu estou velho, já estou gago. Esther: não, isso aí não é para mim. Então o tio dela disse assim: será que não é porque Deus tem um propósito para essa hora que Ele te colocou aí nesse palácio? E ela diz: então Deus tem um propósito também para mim como mulher, como rainha, não é à toa que eu estou aqui. Nós estamos estudando pela manhã os heróis da fé. Começamos domingo passado
olhando para a história de Noé, aprendemos quem Noé é, quem ele é, sua origem, seus antepassados, como é que a sua história foi construída, por que Deus o escolheu e para que Deus o escolheu. E vamos continuar nos próximos domingos. Eu convido você a vir aprender com esses homens e mulheres que nos inspiram. Mas sabe o que eles nos mostram? Que eles reconheceram a grandeza de Deus. Eles reconheceram quem Deus é. Mas eles também se viram pequenos, impotentes, incapazes. Mas eles também disseram, como Isaías, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. Isaías conheceu o desejo de Deus, que é nos levar a sermos esses atalaias do Senhor. Se você puder observar depois com calma, em casa, você lendo o livro de Isaías, você vai percebendo que ele vai revelando que Deus tem esse propósito. No capítulo 12, o reformador João Calvino escreveu a respeito desse desejo, que Isaías escreve no capítulo 12. Calvino diz assim: é evidente qual seja o desejo que deve ser o tesouro de todos os cristãos ou de todos os piedosos, é que a bondade de Deus seja conhecida por todos e que todos se reúnam no mesmo culto a Deus. Nós devemos ser especialmente possuídos deste desejo. Depois de sermos libertos de algum perigo alarmante e, acima de tudo, depois de ter sido libertos da tirania do diabo e da morte eterna, o desejo de Deus deve ser o desejo do nosso coração. Qual é o desejo de Deus? Que Ele seja conhecido, que o seu amor seja revelado, que nenhum se perca daqueles que Ele já escolheu. É compromisso nosso como igreja sermos esses que vão pregar, que vão anunciar, que vão contar as maravilhas do Senhor, que vai levar uma mensagem de esperança num momento de tanta tribulação, num momento de tanta incerteza, num momento de tanta dificuldade. Isaías percebeu que aquele momento era um momento difícil para o povo, um povo já rebelde, um povo já sofrido. Então Isaías diz: estou aqui, me usa, deixa eu fazer algo em favor do povo. Neemias, quando fica sabendo que a sua cidade natal está destruída, ele se coloca na presença de Deus e ele chora e ele diz: me usa, Deus, deixa eu fazer alguma coisa pelo meu povo. Moisés, mesmo no meio de um povo rebelde, desobediente, querendo adorar outros deuses, Moisés ainda diz para Deus: Deus, me deixa fazer algo por esse povo, não destrua esse povo. Igreja, que sejamos despertados, que os nossos olhos sejam iluminados para perceber que há uma necessidade urgente, eminente, para que nós possamos nos posicionar como atalaias do Senhor, como intercessores, como guerreiros. Será que você pode dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa? Você não precisa ficar preocupado como é que Deus vai usar. Não seja como Jonas dizendo: mas o Senhor vai me mandar lá para Nínive, aí o povo se arrepende, o Senhor perdoa, aí eu vou ficar mal na fita. Não, não fique preocupado. Simplesmente deixe Deus te usar. Ele pode te usar na fila do supermercado, Ele pode te usar lá na entrada do banco, Ele pode te usar com aquele vizinho que está amedrontado, não sai há meses de dentro de casa. Ele pode te usar num telefonema que você dá. Ele pode te usar através de uma mensagem que você passa. Mas diga: Deus, me usa, eis-me aqui. Eu quero concluir dizendo que Paulo cita Isaías. Olha que coisa tremenda. Em Romanos capítulo 10, versos 14 e 16.
Paulo cita Isaías dizendo o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Paulo cita Isaías para dizer para a igreja: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como o mundo pode saber? Como esse bairro pode saber? Somente por uma placa colocada ali na fachada? Como é que esse bairro pode saber que aqui tem uma igreja que adora um Deus vivo? Que aqui tem um povo que ora, que adora ao Senhor? Como esse bairro, essa cidade pode saber que aqui, quando oramos, Deus nos visita, Deus cura, Deus liberta, Deus ainda faz milagres? Como as pessoas saberão se ninguém for enviado? Feche os seus olhos. Eu quero convidar os irmãos do louvor para entoar uma última canção. Enquanto você medita, enquanto você pensa nessa palavra. Eu também já me senti pequena e coloquei um monte de desculpas para Deus porque eu era mulher, porque eu era jovem, porque eu não queria sair da casa dos meus pais. Qual é a desculpa que você tem dado para o Senhor? O que te aflige, que você diz: ai de mim? Existe algum pecado que precisa ser confessado? Existe alguma dificuldade que precisa ser sanada? Esse é o momento de você colocar tudo diante do Senhor, porque Ele está aqui. Talvez você esteja se sentindo pequeno, indigno. Mas se Deus te escolheu, se Deus te atraiu, é porque Ele tem um propósito para você. E nesse momento de grande dor, de grande dificuldade, nesse momento de crise política, econômica e sanitária, crise na saúde, nós, como profetas do Senhor, precisamos reconhecer que nosso Deus é grande, está acima de tudo isso, e Ele pode, Ele tem poder para mudar a história, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para mudar a nossa situação. Nós também precisamos reconhecer que somos dependentes dEle e reconhecer que Ele tem um propósito para nós. Enquanto eles cantam, deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo te avivar com essa mensagem, com essa palavra que eu creio é da parte de Deus para nós. Deixa Deus te despertar, tirar da apatia, tirar dessa incredulidade, dessa mornidão que você está vivendo espiritual. Deixa Deus iluminar o seu ser nesta noite. Em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos,
Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só Tu és digno, Senhor. Digno, digno, santo, santo, Deus poderoso, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus onipotente, Deus criador de todas as coisas, Deus que tem as nossas vidas nas Suas mãos, Deus que tem o controle, o governo de todas as nações. Nós reconhecemos a Sua grandeza, nós reconhecemos a Sua majestade. Oh, Papai, obrigada, Senhor, porque nós temos livre acesso ao Teu trono. Nós podemos chegar com confiança diante da Tua presença, sabendo que o Senhor nos recebe de braços abertos por causa do poder de Cristo em nós. Obrigada por essa comunhão. Obrigada pelo privilégio de Te conhecer, de sermos aceitos por Ti, de sermos Seus filhos, adotados como os Teus filhos. Obrigada por sermos templo do Teu Espírito. Que privilégio, Senhor, conviver contigo, mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa fragilidade.
Esse momento que nós estamos passando no mundo, nós podemos ver o quanto o ser humano é frágil, é vulnerável. Mas aquele que tem a sua vida nas mãos do Senhor, esse pode dizer que está seguro. Esse pode dizer que não tem medo. Não tem medo do hoje, não tem medo do amanhã. Esse pode dizer que o amor de Deus nos cobre, nos cuida. Obrigada, Senhor. Nós só temos a te agradecer. Nós reconhecemos que somos pequenos, mas também reconhecemos que o Senhor tem colocado potencial em nós. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o Espírito que nos vivifica, é o Espírito que nos enche de graça, é o Espírito que nos enche de ousadia. Nós olhamos para Isaías, para Pedro, para Paulo e nos reconhecemos quando nos vemos como pecadores e indignos. Mas também queremos reconhecer que assim como eles se colocaram na posição, entenderam o seu chamamento, nós também queremos entender, Pai. Queremos a nossa mente e o nosso coração iluminados para entendermos a missão que o Senhor tem para nós como igreja, para levarmos a multiforme sabedoria de Deus, para vivermos no extraordinário de Deus, para anunciarmos que ainda há um Deus que faz milagres, porque é um Deus que não muda, para dizermos que apesar de todo medo e incerteza que os governantes, que os governos da terra criaram ou criam, Senhor, nós podemos confiar nesse Rei eterno que está no trono, governando acima de todas as coisas. Queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Usa-nos, Senhor. Envia-nos, Pai, como igreja, como filhos teus, como atalaias do Senhor. Nós queremos que esse desejo do teu coração seja um desejo ardente no nosso coração. Esse é o verdadeiro avivamento que a igreja precisa, Senhor. Eu oro para que esse avivamento venha sobre a terra seca dos nossos corações, em nome de Jesus. Podemos declarar mais uma vez: digno é o Senhor? Fica de pé agora, eleva as suas mãos e declara: digno, digno é o Criador que está no trono. Louvado, santo, santo. Esse é o louvor do céu, né? Sempre lembro isso, louvor do céu. Os anjos estão continuamente dizendo: santo, santo, santo. Os anjos dizem: digno, digno é o Cordeiro de abrir o selo. Que você tenha uma semana na presença de Deus. Corre lá,
no teu secreto, Ele vai te recompensar. Ele vai se revelar para você, Ele vai te mostrar suas grandezas. E eu tenho certeza, Ele vai te dar espírito de sabedoria, de conhecimento dEle, para você entender a razão e a esperança do seu chamamento. Faça como Isaías, corre para a presença de Deus. Não corre dele, corre para Ele. Mesmo se sentindo indigno e pecador, não corre dele, corre para Ele. Amém? Terça-feira nós vamos estar aqui orando. Se você pode, venha interceder pela sua família, interceder pelas autoridades, interceder pelas nações, interceder pelas almas. Quinta-feira tem o encontro das mulheres, né? Essa quinta, as mulheres que estão participando, mesmo você que não esteja participando, quiser vir, ter um momento de comunhão com as mulheres, aprender da palavra de Deus. Nós na quinta-feira tiramos dúvidas, comentamos acerca das leituras que estão sendo feitas durante toda a semana. Quarta-feira, acho que não tem dos homens, né? Porque o irmão Ulisses está em viagem. Não sei, é bom confirmar. Vai ter? Vai ter? Estejam orando pela pastora Josiane, que está viajando, está junto da sua filha, porque a netinha vai nascer nos próximos dias. Como eu falei, o irmão Ulisses também está em viagem. Estejam orando por esses irmãos que estão fora pelas estradas. Estejam orando por aqueles que você percebe que não está vindo à casa do Senhor. Manda uma mensagem, pergunta como ele está, como ela está, né? Diga que está com saudade. Isso é igreja, família. Amém? E domingo de manhã espero vocês aqui para nós aprendermos sobre os heróis e heroínas da Bíblia, que não tem poder nenhum senão o poder de Deus. São homens e mulheres como nós, mas que receberam o poder de Deus. Você quer o poder de Deus? Vem domingo de manhã também, tá bom? Recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, esse Criador poderoso, sentado no trono, governando sobre toda a terra, mas que também se esvaziou e veio na uniforme graça do Cristo ressurreto. Que a graça desse Deus em Cristo Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo, o consolo, a força, a ousadia que você precisa, esteja sobre você hoje, sempre, todos os dias, sobre a sua família, sobre a sua casa, a bênção do Senhor, sobre toda a igreja espalhada sobre a terra. Se você crê, você diz amém. Vai na paz do Senhor. Você que está aí, fique na paz do Senhor. Que você também seja abençoado, abençoada em nome de Jesus. Amém.